Nessa aula você vai aprender o método de completar quadrados, que é um método que, assim como a fórmula de Bhaskara, você pode utilizar para encontrar as soluções de qualquer equação no segundo grau. Então vamos ver que método é esse? Bom, e para poder utilizar o método de completar quadrados, nós vamos precisar de uma relação. Que relação é essa? A relação do trinômio quadrado perfeito. O que ela diz? Que quando eu tenho um número qualquer, por exemplo, o x, e eu tenho esse x elevado ao quadrado mais duas vezes esse x vezes um segundo número qualquer, como k, por exemplo, mais esse k elevado ao quadrado, isso vai ser igual à soma de x mais k, tudo isso elevado ao quadrado. E caso você não conhecesse essa relação, que é um tipo de produto notável, ou não se lembrasse dela, ela nada mais é do que uma aplicação direta da propriedade distributiva, que você talvez conheça como o método do chuveirinho. Por quê? Porque se eu tenho x mais k, tudo isso elevado ao quadrado, isso vai ser a mesma coisa que x mais k vezes x mais k. Concorda comigo? Agora, x mais k vezes x mais k, eu posso utilizar o método do chuveirinho, multiplicando todos os termos aqui do lado esquerdo por todos aqui nesse fator do lado direito. Com isso, com o que a gente vai ficar? Bom, nós vamos multiplicar o x pelo x. E x vezes x é x ao quadrado. E nós vamos também multiplicar o x pelo k, que vai dar x vezes k. Agora, o segundo termo é k, e nós também vamos multiplicar por todo mundo aqui no fator da direita. O k vezes o x vai ficar kx, ou simplesmente x vezes k. Eu só inverti os fatores. A ordem dos fatores não vai alterar o produto, a multiplicação. E o k? Bom, o k nós também vamos multiplicar o outro k, que vai ficar k vezes k, que é k ao quadrado. Agora, perceba que o x vezes k aparece duas vezes. Então, eu tenho x vezes k mais x vezes k, que vai dar duas vezes o x vezes o k. E o resto eu vou simplesmente manter. Então, perceba, eu tinha x mais k, tudo isso elevado ao quadrado. E isso vai ser igual a x ao quadrado mais 2 vezes x vezes k mais k ao quadrado. E isso aqui, essa relação, é o trinômio quadrado perfeito, certo? Muito bem, então agora nós vamos tentar entender como que nós vamos utilizar esse trinômio quadrado perfeito no método de completar quadrados, certo? Então deixa eu apagar essa demonstração aqui e vamos ver um primeiro exemplo de uma equação do segundo grau. Eu tenho a seguinte equação: x ao quadrado mais 8x mais 16 igual a zero. E para resolver essa equação utilizando o método de completar quadrados, o que nós vamos tentar fazer é tentar transformar esse lado esquerdo da equação do segundo grau em um trinômio quadrado perfeito. Como que a gente vai fazer isso? Bom, o primeiro termo de um trinômio quadrado perfeito é um número x elevado ao quadrado. Aqui eu já tenho um número x elevado ao quadrado, concorda? Ou seja, o primeiro termo dessa equação do segundo grau, o x ao quadrado, é o mesmo primeiro termo do trinômio quadrado perfeito. E o segundo termo do trinômio quadrado perfeito é 2 vezes x vezes k. Aqui eu não tenho 2x vezes k, eu tenho 8x. Mas eu posso reescrever esse 8x como sendo o quê? 2 vezes x vezes 4. Por quê? Porque 2 vezes x vezes 4 vai dar 8 vezes x, que era o que eu tinha. Eu não mudei nada, eu continuo tendo 8x. Mas por que eu fiz isso? Porque agora perceba, no trinômio quadrado perfeito, eu tinha 2 vezes x vezes k. E aqui eu tenho 2 vezes x vezes 4. Ou seja, se eu chamasse esse k de 4, isso aqui seria 2 vezes x vezes 4. Concorda? E o terceiro termo dessa equação do segundo grau é 16. Agora, o 16 nada mais é
do que 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. Ou 4 ao quadrado. 4 vezes 4 e 4 ao quadrado é a mesma coisa. E tudo isso vai ser igual a zero. Mas perceba, o terceiro termo da equação do segundo grau aqui é 4 ao quadrado. E o terceiro termo do trinômio quadrado perfeito é k ao quadrado. Então, caso eu chamasse nessa equação o meu k de 4, com o que eu ficaria? Com x ao quadrado mais 2 vezes x vezes o k, que é 4, mais esse k elevado ao quadrado, que é justamente o lado esquerdo aqui do nosso trinômio quadrado perfeito. E por que isso vai ser útil? Porque agora, já que eu tenho esse lado esquerdo do trinômio quadrado perfeito, aqui no lado esquerdo da equação do segundo grau, eu posso substituí-lo pelo lado direito, porque é uma igualdade. Ou seja, eu posso reescrever esse lado esquerdo como sendo x mais o meu k, que nesse caso é 4, tudo isso elevado ao quadrado. E o lado direito continua sendo zero. E agora que nós fizemos isso, nós podemos simplesmente tirar a raiz quadrada dos dois lados da equação, lembrando do mais ou menos, para ficar com a raiz de x mais 4 elevado ao quadrado vai ser simplesmente x mais 4. E aqui desse lado eu vou ter mais ou menos raiz de zero, que é zero. Mais ou menos zero é simplesmente zero, certo? E agora, note, nós temos o x aparecendo em apenas um lugar. Nós caímos em uma equação do primeiro grau. Se nós passarmos o 4 para o outro lado, nós ficamos com x igual a zero menos 4, ou simplesmente menos 4. E acabou a questão. Nós achamos a solução dessa equação do segundo grau sem precisar de fórmula de Bhaskara ou de nenhuma outra fórmula, só sabendo o que é um trinômio quadrado perfeito. Você talvez esteja pensando, tá, mas nós encontramos apenas uma solução. A equação do segundo grau tem duas soluções. Bom, é que nesse caso, na verdade, as duas soluções são menos 4. A gente vai ver mais um exemplo em que nós temos duas soluções diferentes para você ver o que aconteceria. Bom, nós temos esse exemplo 2, em que eu tenho x ao quadrado mais 10x mais 9 igual a zero. E nós vamos utilizar esse mesmo método de completar quadrados para resolvê-lo. Bom, nós temos que o primeiro termo de um trinômio quadrado perfeito é um número x, por exemplo, elevado ao quadrado. Aqui, nós já temos esse x elevado ao quadrado. Então, o primeiro termo do trinômio quadrado perfeito, nós já temos. Agora, o segundo termo é o quê? 2 vezes x vezes k. Aqui, nós não temos 2 vezes x vezes k. Nós temos 10x. Mas nós podemos escrevê-lo de uma outra maneira em que apareça um k. Como? Bom, nós temos que ter 2 vezes x. Então, vamos por aqui 2 vezes x. E agora nós temos que escrever um número que, quando multiplicado por 2 vezes x, não deixe de ser 10x. Que número que é esse? O 5, porque 2 vezes x vezes 5 é 10x. E agora, chamando o nosso k de 5, nós temos 2 vezes x vezes k, certo? E agora nós temos também o 9. Porém, perceba, k ao quadrado, ou seja, 5 ao quadrado, não é 9. Aqui no nosso exemplo 1, nós tínhamos o 16, que era k ao quadrado. Mas esse 9 nós não podemos tratar como sendo k ao quadrado. Então, nós vamos ficar sem o terceiro termo do trinômio quadrado perfeito. Então, como que nós vamos resolver? Bom, se nós não temos o k, ou seja, o 5 elevado ao quadrado, o que nós vamos fazer é fazer com que ele apareça ali, somar o k ao quadrado, o 5 ao quadrado. Agora, nós não podemos simplesmente somar 5 ao quadrado de um lado da equação, mas nós podemos fazer isso se nós somarmos também do lado direito da equação. Porque se eu faço uma operação do lado esquerdo e a mesma do lado direito, eu mantenho a igualdade, certo? Então aqui nós utilizamos o fato de nosso k ser 5. Agora, nós adicionamos o 5 ao quadrado, o k ao quadrado, de ambos os lados da equação.
Mas como que nós continuamos a resolução? Bom, do nosso lado esquerdo, nós tínhamos x² mais 2 vezes x vezes 5. E agora, o 9 nós não queremos que esteja do lado esquerdo. Por quê? Porque do lado esquerdo nós queremos os três termos do trinômio quadrado perfeito. O x², o 2 vezes x vezes 5 e esse 5² que a gente colocou. Mas o 9 nós vamos mandar para o lado direito, para ficar apenas com esses três termos do lado esquerdo. Então aqui nós temos x² mais 2 vezes x vezes 5, mais o 5² que a gente acabou de colocar. E do outro lado? Bom, o zero nós não precisamos pôr, porque é zero. Ficamos com 5² menos o 9. Era mais 9, passou para o outro lado, fica menos 9. E agora, o lado esquerdo da nossa equação ficou exatamente igual ao lado esquerdo do trinômio quadrado perfeito. E nós vamos substituir por esse lado direito. Nós tínhamos x² mais 2 vezes x vezes k mais k². E nós vamos ficar com x mais o k, ou seja, mais o 5, tudo isso elevado ao quadrado. E o lado direito da equação eu mantenho. Mas vamos lá, eu tinha 5². Quanto que é 5²? É 25, porque é 5 vezes 5. E 25 menos 9 é 16. Concorda? E agora que nós chegamos nisso, como que vamos fazer para resolver? Igual nós fizemos aqui no exemplo 1. Vamos tirar a raiz quadrada de ambos os lados. Lembrando que nós temos que colocar o sinal de mais ou menos. Então nós vamos ficar com o quê? Bom, a raiz de x mais 5² vai ser simplesmente x mais 5. E tudo isso vai ser igual a mais ou menos raiz de 16, que é 4. E agora nós vamos dividir essa equação aqui em dois casos, porque nós temos que o x mais 5 ou é mais 4 ou é menos 4. Então, nós vamos dividir, tendo um primeiro caso onde x mais 5 é igual a mais 4, e vamos ter também um segundo caso, onde x mais 5 é igual a menos 4. Desse primeiro caso, se nós temos que x mais 5 é 4, passando 5 para o outro lado, ficamos com x igual a 4 menos 5. E nós encontramos a nossa primeira solução da equação, 4 menos 5 é menos 1. Analisando agora o segundo caso, nós temos x mais 5 igual a menos 4. Passando 5 para o outro lado, ele troca de sinal e fica menos 5. Ou seja, a nossa segunda solução, x2, vai ser menos 4 menos 5, que é menos 9. E encontramos as duas soluções da equação. Então, como que nós vamos dar a resposta? Bom, vamos escrever o conjunto solução, que vai ser igual a menos 1 e menos 9. Ok? Muito bem, então vamos fazer um último exercício sobre equação do segundo grau utilizando esse método. Bom, a terceira equação do segundo grau que nós vamos ter é a seguinte: x² menos 2x mais 2 igual a 0. Qual que é a primeira coisa que nós vamos fazer para resolver a equação? É tentar transformar o lado esquerdo em um trinômio quadrado perfeito. O primeiro termo do trinômio quadrado perfeito é x². E aqui nós já temos o x². E qual que é o segundo termo? Bom, o segundo termo é 2 vezes x vezes k. Então nós temos que ter 2 vezes x vezes algum número que nós vamos chamar de k, mas que seja um número que quando eu multiplique por 2x, seja menos 2x, porque eu quero continuar tendo esse menos 2x. 2 vezes x vezes quem que vai ser menos 2x? Vezes menos 1. Concorda que 2 vezes x vezes menos 1 é menos 2x? Ou seja, eu não mudei nada na equação, eu continuo tendo menos 2x. Mas agora nós encontramos o nosso k. Nós vamos ter um k igual a menos 1, certo? Agora, o terceiro termo do trinômio quadrado perfeito é o quê? É o k ao quadrado. O k ao quadrado, nesse caso, seria menos 1 ao quadrado, que é mais 1. Só que eu tenho
o 2. Ou seja, nós vamos precisar fazer com que surja um k ao quadrado, porque esse 2 não é o k ao quadrado. Como que nós vamos fazer isso? Bom, nós vamos simplesmente somar o k ao quadrado desse lado da equação. Mas nós não podemos simplesmente adicionar esse menos 1 ao quadrado do lado esquerdo. Nós temos que adicioná-lo também do lado direito para manter a igualdade. E agora nós fizemos surgir o terceiro termo do trinômio quadrado perfeito. Então agora nós vamos reorganizar essa equação. Como? Bom, do lado esquerdo nós tínhamos x ao quadrado mais 2 vezes x vezes menos 1. E esse mais 2, nós não queremos ele do lado esquerdo, porque ele não pertence ao trinômio quadrado perfeito. Então nós vamos mandá-lo para o outro lado da equação. Mas o menos 1 ao quadrado, esse sim pertence ao trinômio quadrado perfeito. Então nós vamos deixá-lo aqui do lado esquerdo. O lado direito vai ficar como? Bom, nós tínhamos aqui o menos 1 ao quadrado. O zero não precisa repetir. E agora nós temos também o 2, que passando para o outro lado, trocou de sinal. Era mais 2, ficou menos 2. E agora, o nosso lado esquerdo da equação é justamente um trinômio quadrado perfeito. X ao quadrado mais 2 vezes x vezes o k, que é menos 1, mais esse menos 1 ao quadrado. Ou seja, nós podemos substituí-lo por esse lado direito do trinômio quadrado perfeito. Ou seja, por x mais esse menos 1. E tudo isso elevado ao quadrado. Isso vai ser igual a quanto? Vai ser igual a menos 1 ao quadrado, que é 1, 1 menos 2, que é menos 1. E agora? Bom, agora nós vamos tirar a raiz quadrada dos dois lados. Lembrando que nós precisamos colocar aqui o mais ou menos. E quanto que vai ficar isso aqui? Bom, a raiz de x mais menos 1 ao quadrado é simplesmente x mais menos 1. Só que x mais menos 1 nada mais é do que x menos 1. E isso vai ser igual a mais ou menos... Calma lá, mais ou menos raiz de menos 1? Mas raiz de menos 1 não é um número real. Então quanto que vai ser o x? Bom, como deu a raiz de um número negativo, que não é real, quer dizer que o x não tem soluções reais. Então, nesse caso, o x não tem solução. Ou seja, o conjunto solução desse exercício vai ser simplesmente vazio. Esse é o símbolo de vazio. Quando não existe solução, você coloca esse símbolo. Outro jeito de escrever a resposta seria conjunto solução igual, abre colchetes, fecha colchetes, sem colocar nada dentro. Beleza? Então esse é o método de completar quadrados. Então caso você tenha gostado dele, você pode usá-lo ao invés da fórmula de Bhaskara. Beleza? Até a próxima!